Ana. Bom, eu vou então apresentar a doutoressa, a doutora Carmen, e aí vão chegando mais pessoas, que nós temos agora 23, e dá tempo de chegar mais alguém. Então, a Carmen é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, aprofundamento em Medicina Antroposófica desde 2002, pela Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, docentes da BMA, integrante da coordenação do curso de formação em Medicina Pedagógica pela Seção Médica no Brasil. Carmen, a palavra é tua. E vamos lá. Muito bem, muito boa noite a todos vocês. Estou muito contente de poder novamente estarmos juntos. Hoje eu vou trazer um caminho diferente do que eu trouxe da outra vez. E isto é fruto de eu vou falar de uma pesquisa. Desde alguns anos atrás, quando alguém me falou dos selos, eu tive a vivência de construir os selos planetários durante o meu curso de formação, mas, de repente, quando eu vi, eu estava interessada e comecei, então, a me aprofundar em diversos aspectos. E é interessante porque, quando eu propus o tema, eu mesmo tinha certas dúvidas se isto se comportaria ou daria para que a gente fizesse um caminho interior. E talvez eu mesma tenha me surpreendido nessa questão do caminho interior. A gente sabe que na antroposofia, Steiner nos deixou muitos legados de diversas formas de nós podermos fazer um caminho interior. Então, hoje eu vou fazer uma proposta para vocês de percorrer os caminhos dos selos planetários e para que eu possa um pouco nos posicionar do que são os selos, eu vou trazer no início algumas questões mais históricas para que nós possamos compreender. E o Steiner sempre diz que num caminho, qualquer um dos caminhos interiores que a gente vá trilhar, o caminho interior de autoconhecimento, não é? A mais importante tarefa é que a gente consiga estabelecer um ritmo, a persistência, a paciência, a coragem e a vontade de nos empenharmos em qualquer uma das estratégias que possam nos levar a ampliar o conhecimento de si. Caminho interior, enquanto um caminho de conhecimento de si próprio. É mais um pouco nesse sentido que nós vamos ter que trabalhar agora. E acho que vocês já vêm tendo uma série de palestras que falam da importância desse caminho interior. E eu fiquei pensando muito, né, por que para nós, médicos, terapeutas, o caminho interior é tão primordial? E aí eu trouxe uma frase, porque nós nos tornamos especialistas em encontro. E, por sermos especialistas no encontro, na nossa tarefa de cuidar do outro, precisamos nos conhecer para poder aprender a enxergar o que está presente também no outro, nos meandros entre eu e o outro. Qualquer um dos caminhos interiores que a gente procure traçar, o que se espera é uma transformação, uma metamorfose, que quase sempre vem no âmbito das transformações dentro do corpo etérico, dentro do anímico espiritual. Essas são as metamorfoses que a gente vai vivenciando nesses caminhos que a gente faz no interior, ou de autoconhecimento. Muitas vezes a gente faz através da meditação, mas dentro da antroposofia, há sempre alguns passos, quer eu faça por um mantra, quer eu faça por uma forma geométrica, quer eu faça por uma outra estratégia, quer eu esteja trabalhando com os exercícios colaterais. O Steiner diz que primeiro nós temos que receber o conteúdo antropológico da antroposofia, ou seja, entrar em contato com o conteúdo
através da cognição, para que isso sirva para nós como uma base, como um fermento para o nosso caminho pessoal. Depois, o importante é realizar essa meditação de uma forma rítmica, com o conteúdo que a gente resolveu trabalhar, e, como eu disse, precisa ter persistência. No ritmo, eu ganho força interior. Se eu me proponho a fazer com uma certa regularidade, o Steiner é muito benevolente. Alguns de nós são mais exigentes. Ele falava, vamos supor que você pretende fazer uma vez por mês, em determinado dia do mês. O que você não pode é falhar com o seu compromisso consigo próprio. Tem colegas que falam que se a gente meditar 10 horas por dia, vai estar de bom tamanho no nosso caminho interior. Mas, dentro dessa grande gama do ritmo, vai ser individual para cada um. O importante é o compromisso consigo, é a persistência, é fortalecer essa força de vontade. Tudo isso vai fazendo com que a gente desenvolva dentro de nós algo que podemos chamar da presença do espírito ou da força de vontade, da força que a gente vai desenvolvendo ao ter esse compromisso consigo próprio. E é nesse momento em que, em alguma hora, pela nossa insistência, o caminho para o mundo espiritual pode se abrir para nós. E a consequência, né, seria o último passo dessa questão, é como que eu vou olhar a outra pessoa, no caso de nós médicos e terapeutas, como é que eu vou olhar aquele meu paciente e perceber que a minha pessoa influencia o outro, mas também o outro influencia o meu karma e as minhas relações. Então, o caminho interior acho que tem todas essas características. Eu vou agora, então, começar a projetar uns slides para vocês. Pensei em desenvolver isso em mais ou menos 1 hora. Eu sei que a gente tem 1h30, né? Mas aí a gente, um pouco mais até do que 1h30, eu talvez gaste um pouquinho mais de 1 hora, mas depois a gente poder conversar e trocar experiências, porque certamente os selos são conhecidos por outras pessoas, e para mim, dentro da minha pesquisa, seria muito... Deixa eu... não fui eu, não. Aconteceu alguma coisa. Eu não estou com a mão do computador, eu mexi no mouse, mas o mouse estava fora. Fiquei preocupada, Pronto. será que fui eu? Não, está tudo normal. Então, tá bom. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês um pouco para contar da onde vêm os selos. E eu gostaria que depois, no final da minha apresentação, que é uma pesquisa, não é um trabalho pronto, cada vez que eu releio, eu descubro mais um meandro, mais uma coisa interessante, e por isso que eu digo que ele vai se transformando também na pesquisa. Se vocês tiverem experiências, eu vou adorar ouvir e compartilhar com vocês. Vou, então, projetar o início da nossa apresentação. Então, nós estamos aqui no nosso caminho interior, e eu vou começar apresentando para vocês, um minutinho só, que eu esqueci que eu tenho que voltar aqui. Espera só um minutinho. Ele está passando a apresentação para vocês? Foi? Não, ele tá passando. Passou. Está passando, sim. Então, se eu clicar, se eu fizer isso, ele passa. Sim, a gente está vendo agora o Goetheano antigo, aquele primeiro. Mas não está aparecendo para vocês a barra. Não está aparecendo em tela cheia, nós estamos vendo o layout da sua tela. Então, espera um pouquinho, vou descompartilhar, porque eu já tinha posto a tela cheia, não sei o que aconteceu na hora de eu pegar. Esse daqui, vamos ver. Foi agora foi. Foi só uma questão de clicar na apresentação ou clicar na imagem, que fica melhor para nós. Então, os selos planetários foram desenvolvidos e criados para o primeiro Goetheano. E é bem interessante a gente conhecer um pouco a história do primeiro Goetheano. Estávamos num período que antecedia a Primeira Guerra, e
Na época, o Steiner já tinha participado de tentativas de fazer suas apresentações em diversos edifícios de outras instituições, em teatros e as palestras que ele dava fora, e, de repente, ele percebeu a importância e a vontade de que a Casa da Antroposofia estivesse vinculado aos mesmos princípios espirituais que a próprio ser antroposófico trazia já como conteúdo. E então, ele começou a querer construir uma casa, a primeira se chamaria Casa de João, e nos meados próximo da Primeira Guerra, ele recebeu uma doação de um terreno em Dorna, que era uma região neutra. E, a partir dessa doação que ele recebeu, ele fez uma arrecadação que, na época, foi mais de 7 milhões de francos suíços. E o mais importante, que a Europa estava em pé de guerra, mas, na construção do Goetheanum, haviam pessoas de mais de 17 nações diferentes para fazer a construção deste edifício, mostrando essa força de união ou do espírito micaélico cosmopolita já desde o início da construção do Goetheanum. Ele foi todo construído em Arte Nouveau, em madeira, e ele começou a construção em 1913 e teve um incêndio criminoso em 31 de dezembro de 22. Vai fazer 100 anos este evento dentro da história da antroposofia. Com a queima, foi um baque muito grande para o próprio Steiner, mas tudo aquilo em que foi queimado e subiu para o mundo espiritual, desceu de novo como inspiração para a edificação do segundo Goetheanum. Mais do que isso, a partir deste evento, surge a criação da pedra fundamental, porque não havia mais uma realidade física para este centro antroposófico ou impulso espiritual. Ele cria, então, a pedra fundamental. Existe o Congresso de Natal, na inauguração e na criação da pedra fundamental, e a renovação da sociedade antroposófica. Além disso, também por conta disso que foi ao mundo espiritual através da fumaça da queima e que retornou do mundo espiritual metamorfoseado, ele também depois desenvolve a Escola Superior Livre de Ciência do Espírito, e vários outros impulsos também ganharam muita força a partir desse evento, que foi bastante drástico naquela época. E o edifício, então, era composto de 2 cúpulas. Isso seria um corte longitudinal, né? Para quem é arquiteto é mais fácil, e vocês que são artistas também é mais fácil de compreender, mas o mais importante, por que eu trouxe essa figura? Porque o Steiner sempre defendeu de que a antroposofia, o impulso ocidental e o impulso oriental espiritual precisariam se encontrar e um frutificar ao outro. E este edifício foi construído nesta direção leste-oeste. A fachada ficava ao norte, mas o percurso que os antropósofos fariam dentro do prédio era no sentido leste-oeste. E eu costumo até brincar, né? Deixar inflamar pelo leste aquilo que se forma por meio do oeste. Então, tinha já dentro da construção uma parte daquilo que depois se transformou num dos versos da pedra fundamental. Aqui seria um desenho que eles falam das 2 cúpulas. Esta seria a pequena cúpula e esta a grande cúpula, e eu quero que vocês prestem atenção nesta panorâmica, que nós temos aqui 3 ambiências. Aquela que vem das profundezas e se ergue para o alto, correspondendo à questão do físico do ser humano e o seu desenvolvimento em ficar ereto. Lá em cima, na cúpula, havia uma série de pinturas e desenhos, corresponderia às alturas cósmicas, à abóboda, aonde está, então, a parte mais espiritual, e aqui
fazendo a ligação entre as colunas que saem das profundezas e lá nas alturas da cúpula que era pintada, há esta estrutura que é denominada de arquitrave. A coluna era bem complexa, tinha aqui uma base, a coluna, um capitel e esta arquitrave. E esta arquitrave foi desenvolvida a partir de formas que, de uma forma mais simples, se metamorfoseava em formas cada vez mais complexas e depois elas se dissolviam novamente em formas mais simples. Aqui é só um detalhe da pequena cúpula, para que a gente compreenda. A pequena cúpula correspondia à parte final da trajetória do ser humano, quando ele adentrava pela porta. Lá no início, ele passava primeiro pelo grande salão, pela grande cúpula, e depois ele passaria por uma cortina e adentraria na pequena cúpula. A pequena cúpula tinha aqui as suas 12 colunas relacionadas com as 12 esferas do zodíaco, como se agora eu tivesse chegado ao limite do mundo espiritual. E no final, quando eu estou bem no limite do mundo espiritual, eu transpasso o ciclo do zodíaco e entro na meia-noite da existência, onde eu vou ter o encontro com o Cristo, antes de eu retornar de novo do mundo espiritual para voltar numa próxima encarnação. E essa vivência era tida dentro do próprio pequeno salão, aonde o ser humano percorria as 12 colunas e se deparava com o representante da humanidade, aonde havia uma figura humana, também um espelhamento do Cristo, entre Lúcifer e Ahriman, que é todo o nosso caminho de poder entrar no mundo espiritual, superando essas duas forças. Então, o Goetheano foi construído para que as pessoas tivessem essa vivência de transformação, de metamorfose da sua vida nesse sentido. E esta da grande cúpula era diferente, ela era composta de 7 colunas de um lado, a partir de Saturno até a coluna de Vênus, então Saturno, o Sol, Lua, Mercúrio, aliás, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, e depois ela continuava num sentido invertido, porque quando eu falo das esferas planetárias, existe no movimento uma corrente que evolui e a outra que dissolve e involui. Os planetas têm essa qualidade de, ao se movimentarem no espaço, como a Lua, que um dia está com a sua face cheia e um dia está com a sua face oculta na Lua nova, então as 7 colunas se repetiam do outro lado de maneira invertida. Aqui é um detalhe dos arquitraves, e uma coisa que mais me impressiona quando eu leio sobre... Primeiro, assim, quando eu falei da grande cúpula, teriam 7 colunas, correspondem às 7 primeiras aulas da classe. E entre a primeira grande cúpula e a cúpula pequena, ou o salão pequeno, havia um portal, uma cortina, que também nas aulas da classe corresponde a um portal de passagem do mundo sensório para o mundo espiritual. E as outras 12 colunas do lado da pequena cúpula corresponderiam às 12 aulas seguintes, totalizando as 19 aulas da primeira classe. Todo o prédio depois se reproduz, como eu disse, quando queima naquilo que ele trouxe dentro dos conteúdos das aulas da classe. E o que é mais interessante de ver, além disso que eu falei, dessa forma plástica que se transforma, que se metamorfoseia, é descrito que quando a gente entrava neste salão, ao contemplar esta região chamada arquitrave, que é a circunferência cósmica, eu teria ali congelado a música das esferas. Então, ao ver, eu também
ouviria. Eu vejo a forma e eu escuto a palavra do verbo, das músicas das esferas. A vivência, ela pegava vários sentidos e trazia, então, o ser a essa vivência iniciática só ao percorrer esses salões, conforme eu estou trazendo aqui para vocês. Então, basicamente, isto é um pouco para dizer do Goetheanum, e agora eu vou começar a falar dos selos. O Steiner ainda estava vinculado com a Sociedade Teosófica, e em 1907 ele fazia parte da seção lá da Alemanha e foi destinado à seção da Alemanha organizar este congresso que era de todas as seções da Europa da teosofia. Era um congresso que aconteceu em Pentecoste de 1907, na cidade de Munique. E ele já estava fazendo um pouco um desacordo com a teosofia que ele considerava muito teórica e que precisava, e muito dogmática, e ele queria levar um elemento artístico para dentro desse congresso. E ele e Marie Steiner, então, desenvolveram os selos planetários. E no programa do congresso, ele imprimiu pela primeira vez os selos de Saturno, do Sol, da Lua, de Marte e de Mercúrio. O congresso aconteceria de sábado a quarta. Foi, então, a primeira vez que o selo foi impresso neste congresso da teosofia, com o intuito de levar um espírito mais artístico para dentro da teosofia e fazer com que ela se tornasse mais acessível e destinada a estar presente no mundo. E é interessante que os outros dois selos só vieram a ser feitos posteriormente. E é também bem interessante que houve uma antropósofa que então fez todo o desenho agora mais organizado de como deveria ser cada um dos selos planetários. Ele daí criou o selo também de Júpiter e também de Vênus. Então, nós temos aqui na ordem o selo de Saturno e como que seria o capitel. O capitel sempre vai reproduzir uma dessas imagens da figura que ela trouxe aqui separada, é esta forma que nós podemos ver aqui. E o capitel do selo do Sol também teria esse mergulhar aqui da gota. Tudo isso foi sendo depois, então, desenhado pela senhora antropósofa que se chamava Inha Schottmarker, e depois aqui é o selo da Lua e o capitel da Lua, aqui o selo de Marte e o capitel de Marte. Nós não vamos entrar nos detalhes do capitel, mas só para a gente entender. O selo de Mercúrio e o capitel de Mercúrio, o selo de Júpiter e o capitel de Júpiter, e o selo aqui de Vênus e o capitel de Vênus. Esse daqui, então, foi o desenho feito por essa antropósofa que ajudou Steiner, e depois foi ela que pôs em metal cada um dos selos no seu próprio metal. Ela cinzelou os 7 selos que estão expostos lá no Goetheanum, para quem puder depois visitar. Em cada um deles, feito com seu próprio metal. E então, agora eu gostaria de começar a conversar com vocês de que maneira... Nossa, meu computador está tão sensível que se eu passo a mão no mouse sem querer, ele faz uma arte aqui. Então, agora a gente vai começar a compreender um pouco a vivência dos selos planetários que nós estamos trazendo. Aqui eu os coloquei de acordo com esta ordem que segue a ordem da semana. A ordem da semana era chamada antigamente de sequência caldeia, e que, na verdade, já desde Ptolomeu, já tinha sido associado, é um conhecimento muito antigo, entre cada um dos planetas e o dia da semana, na sequência sempre começando no sábado até a sexta-feira novamente. Então, esta série que nós vamos começar a seguir agora é relacionada com esta série que tem essa relação de Saturno,
Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, que é a série caldeica ou ptolomaica, como a gente viu. Sol e Lua, já naquela época, não eram, já eram considerados astros. Depois é que foi se percebendo que o Sol e a Lua não eram exatamente igual às demais estrelas errantes, mas ainda assim é considerada uma série a partir do desenvolvimento dos astros nesse sentido. Vocês já devem conhecer, e eu vou trazer um pouco agora para nós, qualidades que são qualidades ditas mais para o lado anímico. Quais são os aspectos de cada um dos selos, antes da gente entrar na forma em si, porque a forma vai ter uma importância também bem grande para nós, que vai ser o exercício que nós vamos fazer posteriormente. Esse daqui, então, é o selo de Saturno, que corresponde ao sábado, a sua cor é azul, o som ou o fonema é o U, ele tem uma relação com o milho, o seu arcanjo é Orifiel. E ele traz, então, essas qualidades dessa persistência e dessa perseverança no seu atuar no mundo. Também podemos pensar numa força de centramento, de autopercepção. Saturno traz essa qualidade de eu poder tatear a mim mesmo, para eu poder fazer o meu caminho espiritual, eu tenho que passar por umas etapas. A primeira seria, vamos nos perceber, nos tatear, conhecer-nos intimamente a partir de nós mesmos. O próximo selo é o selo do Sol, que corresponde ao dia de domingo, a cor é branca, o fonema é AU, né? A1. Ele tem relação, eu acho que eu não falei do metal do Saturno, que é chumbo. O Sol tem relação com o metal ouro, ele também tem relação com o trigo como cereal, e o arcanjo deste dia é Micael. E agora, a partir da luz interior, eu posso começar a me auto-observar, como que eu pudesse vir a enxergar a mim mesma dentro do meu caminho evolutivo. Primeiro eu preciso me perceber pelo tato, e agora, através da luz, eu me ilumino interiormente e começo a me observar como é que eu estou nesse meu caminho, ou como que eu vou percorrer as etapas do caminho. A segunda etapa poderia ser a autoobservação. Aí nós adentramos no selo da Lua. O selo da Lua corresponde à segunda-feira, a cor é lilás, o fonema é EI, o metal é a prata, o cereal é o arroz e o arcanjo é o Gabriel. A partir do momento que eu me tateei, que eu me iluminei, a Lua tem esse poder de fazer um acolhimento, uma ausculta, como se eu pudesse agora ouvir-me interiormente e me autoacolher dentro da minha trajetória de desenvolvimento. O próximo selo é o selo de Marte, que corresponde à terça-feira, a cor é vermelho, o som de Marte, aliás, o fonema de E, o cereal é o centeio, o arcanjo é Samael, e essa força agora está impulsionada por uma coragem, por um encorajamento, por desenvolver uma automotivação para que eu possa seguir no meu caminho a partir da minha autoconsciência. Então, eu estou fazendo cada vez mais um aprofundamento a partir da força ou das características que estão relacionadas aos planetas. Este é o selo de Mercúrio, que corresponde à quarta-feira, a cor é o amarelo, o metal é o mercúrio, o fonema é o I, o cereal é o painço, e o arcanjo é Rafael, o arcanjo da cura.
E a partir do momento em que eu comecei a me perceber, a me observar, a me acolher e tomar consciência de mim, eu agora posso também desenvolver este processo de autocura e também como se eu pudesse me abençoar, autobênçãos, trazer para mim mesmo as bênçãos do mundo. Forças de Rafael que eu posso utilizar a partir de Mercúrio. Este é o selo de Júpiter, corresponde então à quinta-feira, a cor é laranja, o fonema é o cereal é a cevada, o metal é o estanho e o arcanjo é o Zaraquiel. E aqui nessa esfera de Júpiter, eu já tenho a capacidade de poder unir-me àquilo que é mais da comunidade. E eu vou fazer, então, um processo de transformar a mim mesmo a partir do outro e pelo outro, ou autoeducação. A partir das forças de Júpiter, eu conheço a todos na comunidade e, a partir desse meu espelhamento nos outros seres, eu começo a educar a mim mesmo dentro deste nosso caminho. E, por fim, temos aqui o selo de Vênus, que o dia é sexta-feira, a cor é verde, o fonema é o A, o metal é o cobre, o cereal é a aveia e o arcanjo chama-se Anael. E, a partir deste momento, então, eu já tenho o impulso de poder, a partir de um amor muito grande por mim, porque eu já me aproximei do outro, fazer o verdadeiro autodesenvolvimento, como se eu tivesse agora nesse caminho de transformação chegado praticamente à qualidade do amor de Vênus, neste ponto de vista. Steiner comenta que não é possível fazer um selo correspondente à etapa de Vulcano. Vulcano é o Saturno 1/8 acima, mais espiritualizado. E então não foi desenvolvido um selo para esta etapa da Terra, dentro dos seus princípios de encarnação, mas as qualidades que o Vulcano poderia nos trazer dentro desta trajetória seria, então, eu conseguir me levar até fazer uma autocomunhão com todo o mundo espiritual e, a partir deste momento, desenvolver o meu eu abnegado, que estaria pronto para cumprir a tarefa do ser humano dentro da história da evolução terrestre. Então, aqui foi só para a gente, são qualidades que, com certeza, todos vocês já entraram em contato com muitas delas, e a única coisa que eu gostaria de trazer aqui como um complemento é que, em relação às cores, em diversos momentos, o Steiner trouxe os selos com cores diferentes para determinados grupos. Existe, por exemplo, para os euritmistas, que vão desenvolver um determinado trabalho, as cores dos selos ganham outras significâncias, é desenhado com outras cores. Mas eu trouxe aqui aquilo que habitualmente nós estamos acostumados a ver impresso em vários programas, em várias situações, que é esta cor que está mais relacionada à força planetária e do metal correspondente a ele. Mas, quando eu comecei a estudar muito, aí eu encontrei uma figura, é um professor canadense chamado Brian Gray. Ele é um arquiteto, é um estudioso, ele ministra a aula da arquitetura do Goetheanum na Rudolf Steiner College, em Fair Oak, Canadá. E ele, então, dentro dos seus estudos, foi ter de encontro o desenho original que o Steiner teria feito dos selos planetários. E, a partir de comparar o desenho original com os desenhos que foram desenvolvidos pela Inha,
ele percebeu que havia sido feita uma rotação de alguns dos selos planetários. Por exemplo, no selo do Sol, que vocês veem aqui, o que está para cima é uma pétala, a ponta da estrela interna. E no desenho original do Steiner, a ponta estaria voltada para baixo. Isto também ele observou no selo da Lua e no selo de Marte e de Mercúrio, e ele só tinha na página deles esses 4, então eu tenho que acreditar que se ele falou que no selo de Mercúrio também estaria invertido, e ele faz uma proposta. A importância da observação dos selos na sua forma e de fazer essa contemplação como uma meditação e perceber a metamorfose entre as formas, para ele, nós deveríamos inverter esses selos na hora de fazer este tipo de exercício e de meditação. Eu já tive muitos questionamentos internos sobre esta afirmação do Brian Gray, embora eu compreenda a razão, e muitas vezes isso se torna para mim também, como a gente vai ver daqui a pouco, algo bem interessante, mas eu sempre tenho que deixar para vocês o questionamento seguinte. Muitas pessoas me disseram que já estavam habituadas a contemplar os selos na maneira das pontas todas voltadas para cima. E elas se sentem desconfortáveis ao exercício que eu vou propor para vocês. Eu vou propor de acordo com esses estudos e essas pesquisas que eu fiz, ok? Então, eu trouxe aqui os desenhos originais para que a gente pudesse verificar que na hora que fizeram o desenho característico, realmente houve uma inversão que penso que era muito mais para tornar visível a imagem do detalhe, mas depois os selos foram impressos sempre com as pontas para cima. Eu pus, então, aqui o que normalmente nós estamos habituados a ver, está na linha de cima, que é o Saturno desta forma, o Sol com esta pétala para cima, a Lua com esta figura também da ponta de 7 pontas para cima, Marte, Mercúrio, em Júpiter é invertido, e aqui em Vênus a coisa mudou tanto que não tem muito uma ponta dentro desta estrela. E aqui é a proposta que o Brian Gray fez para nós, de invertermos a figura do Sol, então a ponta fica para baixo e para cima fica aqui esta figura, inverte também o da Lua, inverte a de Marte, inverte a de Mercúrio. Estes tinham sido impressos lá naquele programa. O de Júpiter foi desenvolvido posteriormente, mas, segundo o Brian Gray, também deveria ser invertido, e nós geralmente o conhecemos desta maneira, com a ponta para cima. Ele acha que deveria ter a ponta da estrela para cima e não para baixo. Mas antes agora da gente passar para essa próxima etapa, eu queria falar um pouco da importância de nós podermos pensar o que é meditar com um mantra ou meditar através de um desenho geométrico, porque o que nós vamos fazer aqui são figuras, são formas que nós vamos fazer esse exercício. E quando eu medito em cima de um desenho geométrico, e nós conhecemos bastante aquela meditação do triângulo, eu estou dentro de um pensar puro, aonde não existe outras realidades a não ser, porque é um processo geométrico, este pensar que é um pensar do mundo espiritual. Então, fazer um caminho meditativo através da contemplação das formas dos selos planetários e de suas metamorfoses é um exercício de tentar adentrar o âmbito deste pensar puro como um processo meditativo, que é diferente do mantra. Mas, quer eu faça por uma forma, quer eu faça por um mantra, o que tem que acontecer no decorrer do período é um movimento da alma,
na medida em que eu vou exercitando a minha meditação, a minha alma tem que se movimentar também junto. Especificamente na meditação dos selos planetários, o que vai acontecer na hora que eu fixo meus olhos físicos dentro de cada forma, não é só o olho físico que vai percorrer um contorno ou a figura de uma estrela. Todo o meu corpo etérico se movimenta junto com os meus olhos. E aqui, na medida em que eu vou exercitando de observar a figura central, a figura intermediária e a figura periférica, o meu corpo etérico se movimentando muda a minha substancialidade etérica. E ele cria formas, pensamentos. O Steiner chega a dizer formas, movimentos. E isto é que faz uma modificação dentro da minha corporalidade em direção de um desenvolvimento de órgãos e de qualidades internas que antes eu não havia desenvolvido. Isto é uma parte deste propósito de uma meditação através da forma, observando, então, como que são estes selos. E eu agora, então, vou começar a contar um pouco para vocês destes selos sobre o ponto de vista da configuração deles, tá bem? O primeiro selo que eu trouxe para vocês é o selo de Saturno. Estas cores já foram definidas anteriormente por quem já fez estudos. Aqui no centro existe sempre em cada selo, 3 realidades em termos de formas geométricas. Existe uma região central, que começa sempre com a cor vermelha, uma região intermediária feita de verde, e aqui em Saturno, a região periférica, que está desenhada em azul para nós. Isto significa para nós que nós vamos observar depois como é que estas cores e estas formas se modificam. Mas eu queria começar descrevendo para nós, então, o selo de Saturno. Nós temos na região central deste selo uma figura radiada de 7 pontas, que é envolta por uma estrela um pouco mais expandida, também de 7 pontas, e toda esta figura está circundada por uma linha que ondula delicadamente ao entorno dela, e que configura, então, algo que contém este princípio inicial que está dentro desta figura. Basicamente, aqui eu tenho uma estrutura mais material, embora exista uma certa realidade de calor, são desenhos geométricos que não têm ainda o sentido da vida expresso dentro dele. Este, então, é uma matéria viva geométrica, uma figura geométrica não viva que corresponde ao selo de Saturno. Aí nós podemos passar em parte para o selo do Sol, ainda a parte interior também está desenhada em vermelho, aquela figura radiada foi agora insuflada, se entumeceu ou foi insuflada e formou uma espécie de sementes, como se ela tivesse sido agora preenchida através do ar. A figura que era uma estrela de pontas, ela foi insuflada ou foi permeada de luz e abriu as suas pontas, formando agora o centro de uma pétala de flor, o centro de uma flor, e ela permanece ainda em verde, e o contorno, que era antes um delicado ondular, começa a se manifestar através de processos de contração e expansão, começa a se
internalizar ou fazer gestos de adentrar para esta realidade que antes não havia vida, e aqui nós temos praticamente algo que saiu do âmbito físico, mineral, geométrico, sem vida, e adentra agora uma realidade permeada de vida. Algo se irradiou como luz para dentro da estrela, o ar insuflou essas sementes, e aquilo que na periferia apenas pairava começa a se manifestar em fluxos, como que num processo de inspirar e expirar o ar para dentro e para fora. O próximo selo é o selo da Lua. Nós podemos ver que aquela figura que antes parecia as sementes, agora foram envoltas pela figura intermediária, que forma uma espécie de concha, com cálices bem determinados, mas todas as sementes foram envoltas por esta concha, como se estivessem agora sendo protegidas na sua interioridade. Houve também uma certa retração daquela estrutura intermediária verde, e ela se unificou nessa carapaça, quase que nessa concha ou nessa carapaça que envolve o que outrora eram as sementes. A figura azul, que estava na periferia, tem agora dois gestos. Um que mergulhou totalmente para dentro do interior e forma como que asas de um bicho, de um animal, algo que invaginou profundamente em direção ao cálice, uma figura aqui que é tripartida, e aí também ela se reconectou e configurou aqui embaixo uma figura que agora ganha esse aspecto de vida interior que foi trazido para dentro, muito próximo daquela região intermediária, em direção ao centro. Mas surge um novo movimento na periferia, que não é ainda um movimento contínuo, mas que começa a atuar de uma outra maneira a partir de fora. É importante a gente perceber a invaginação e a criação de uma vida interior nesta etapa do selo da Lua, criando esse espaço, então, que envolve as sementes e cria essa estrutura um pouco mais voltada ao mundo animal. E agora nós adentramos ao selo de Marte, em que nós podemos ver que aquelas região central, que eram sementes isoladas, agora começam a fazer um gesto para a periferia. Elas estavam no centro e começam agora a se alongar e se a esticar e querer se direcionar para a periferia. A figura intermediária que formava antes uma concha, agora ela se diferenciou em um escudo, e dentro dela algo muito individualizado surgiu no seu interior. Daquele gesto que havia mergulhado numa figura tríplice, surge uma nova realidade, mas que agora vem daquela figura periférica azul em direção ao centro de toda esta estrutura. Poderíamos até mesmo dizer que aqui houve um movimento de se ficar ereto. E se a gente tiver um pouco de imaginação, quase que eu vejo aqui uma estrutura de membros que se diferenciam, criando agora uma realidade não mais só do mundo animal, mas praticamente de um ser humano que está se tornando ereto na face da Terra. Esta seria, então, este selo de Marte, em que a gente pode ver estes gestos, esses movimentos. E aquela linha tênue, fragmentada que tinha na Lua, ganha agora um impulso muito grande em direção, mais uma vez, da periferia para o centro. Esta é a figura de Mercúrio, e aquele sutil movimento
de algo que era totalmente interiorizado no primeiro selo, no selo de Saturno, que começou a ter um gesto de se dirigir para a periferia, teve uma grande expansão e dilatação e abertura em direção àquilo que é mais periférico, sai do centro em direção à periferia, e mais do que isso, engloba aquele escudo que agora, além de ser um escudo, ganhou um bastão e algo que sai para fora, se individualizando, deixa de ser protegido pelo escudo e se direciona para a periferia em direção àquilo que era mais externo, que agora, além de ter aquele gesto inicial, faz novamente um contorno, um envoltório neste ser, nesta realidade que está surgindo. Mais do que isso, a estrutura central todinha se unificou, quase que se tornou uma esfera em comum de todas as individualidades que estavam se expressando antes como gotas de sementes fecundadas que se expandiram e agora se abrem em forma de sementes em torno de um bastão, formando o caduceu de Mercúrio nesta etapa que nós estamos observando. Mas o mais importante é perceber que o que estava dentro do escudo se individualizou totalmente e ganhou a sua própria realidade. Aquilo que era antes os membros quase que formam agora uma região intermediária, como se fosse aqui um tórax que está unido neste sentido central. E aqui houve uma transformação total. No selo de Júpiter, nós observamos que o que era a linha vermelha, antes totalmente centralizada, como uma estrela radiada, ela foi para a periferia, muito próximo à linha intermediária, que se tornou a linha de fato mais periférica. E o que era antes o azul que ondulava, mergulhou totalmente para a interioridade da figura, uma transformação bem grande, marcante e importante, que nós já vamos descrever com mais detalhe. E, por fim, neste selo, que é o selo de Vênus, o vermelho e o verde estão muito próximos agora na periferia, intimamente relacionados, e uma nova transformação aqui nesta realidade do selo de Vênus, em que algo foi se expandindo e se transformou completamente, um novo envoltório surgiu, algo que era antes do mundo do espírito vive dentro, e o que era o mundo físico foi para a periferia. Nós vamos agora fazer esse exercício de observar um pouco mais com essa transformação, em que eu vou propor para que vocês tentem, e este seria o exercício das formas que nós deveríamos fazer, observar nos gestos que eu vou fazer na mudança entre os slides, o que ocorre em cada linha, qual é a força de expansão, qual a força de contração, o que se abre, o que engloba dentro de todas estas figuras que nós estamos aqui observando. Então, vamos partir de novo de Saturno, onde eu vou chamar a linha azul, então, a linha espiritual, mais espiritual, e aqui no centro, aquilo que é criado como o corpo físico inicial do ser humano, a parte mais material. E quero, então, fazer uma brincadeira com vocês. Opa! Vejam o que acontece só com o centro. Olhem a estrelinha central e imaginem o ar do antigo Sol insuflando essas estruturas radiadas que antes só configuravam aquilo que era o germe do corpo físico humano. Sintam a transformação
da estrela radiada. Esse vai ser um exercício que posteriormente vocês podem fazer. Agora a gente só vai fazer um passeio por esse exercício. E agora vamos imaginar a estrela que estava mais ampliada, que estava aqui envolvendo a estrela radiada, esta região verde intermediária, e vejam como que algo que vem do mundo espiritual meio que traz uma força aqui e que vai transformar, abrir, separar as linhas. E elas, então, meio que a luz de dentro abre essa estrutura que cria esta possibilidade da vida que surgiu na etapa do Sol. Vou de novo voltar à estrela e imaginem esta força vindo daqui, daqui e daqui e abrindo essa estrutura que forma aqui essa região central da flor que eu falei, que seria o selo do Sol. E vejam que este gesto se acentua, ele mergulha para dentro, ele é soprado para dentro e no movimento do ar ele faz com que ar e luz modifiquem aquilo que era a periferia espiritual e o centro físico nesse sentido de materialidade que está sendo criada nesta etapa. Vou fazer o mesmo exercício entre o Sol e a Lua. E agora vamos observar como que estes gestos que eram de mergulhar ou de insuflar ou de ter um processo de contração e de expansão, aqui nós tínhamos uma expansão, como que isso se expressa no selo da Lua. Observem primeiro a região vermelha, que eram as sementes. Elas agora estão mais separadas. Ainda como sementes, mas parece que elas flutuam dentro de um líquido, não estão mais tão aeradas, estão mais densificadas nesse sentido. E esta região intermediária se recolhe, se retrai e vai formar um cálice que totalmente fecha naquilo que eu chamei de concha em torno da semente, como se essa água, esse som e esse quimismo que surge na Lua fizesse com que esta outra atividade aparecesse na forma do selo. Sintam o verde se recolhendo a ponto de trazer aqui para baixo e formar o cálice. Veio aqui para baixo. E aqui embaixo, ele se expande aqui e forma uma linha que vai completar a concha, a estrutura protetora desta semente interior. E cria, então, esta figura da concha na linha intermediária verde. E vamos voltar agora, então, ao que acontece com aquela linha azul que era relacionada ao mundo mais externo, mais espiritual, como isto se acentua no seu mergulho e acaba fragmentando esta parte da pétala. Na verdade, esta vai para cima e esta mergulha para baixo. Percebam este gesto de mergulhar e formar uma estrutura tríplice, e esta, então, é rechaçada para cima e se fragmenta. Sintam esse movimento que está acontecendo com o mundo espiritual, que se aproxima muito do que era o físico material, criando esta estrutura tríplice, que nós também podemos imaginar que houve uma invaginação, foi criada uma vida interior, algo que tem relação com este âmbito anímico ou astral que acontece dentro da etapa da Lua. Criar vida interior é uma prerrogativa do mundo animal.
vida interior espiritual foi criada neste selo durante esta etapa. E parte do espírito ainda paira sobre toda esta estrutura. Mais uma vez, vamos sair agora da Lua para Marte, aonde a gente vai ganhar uma diferenciação. Vamos partir novamente da estrutura vermelha, que é a parte central mais materializada, e eu disse já a vocês que ela tende a ir para a periferia, a sair do mundo interior e migrar para a periferia, ela se alonga, ela se afasta e começa a gerar um novo movimento. E o que aconteceu com o verde? Vamos de novo observar. Ele se retrai ainda mais, mas também se expande e vai abarcar esta estrutura tríplice, num gesto de formar um escudo, uma proteção, um envoltório dentro desta realidade. Notem como formou um escudo e o azul espiritual agora veio e se inseriu dentro da estrutura tríplice da alma, surge o eu, um eu agora jovem, um eu ainda inexperiente, que precisa ainda estar protegido, mas está cada vez mais se aproximando desta realidade que nós podemos falar da estrutura tríplice da alma, e esse mundo espiritual está totalmente integrado agora e se abrindo ao mundo físico que tende a emergir. E este impulso que vem agora é um impulso que paira da periferia, que não é mais um impulso que vem só do mundo espiritual que antes circundava e pairava, mas é o próprio impulso do ser, da alma crística que está também permeando e adentrando esta realidade. Vamos passar do selo de Marte para o selo de Mercúrio, que a gente vai observar a grande metamorfose entre esses dois selos e a transformação de tudo que era vida dentro e agora passa a ir para a periferia. E a periferia consegue mergulhar para dentro. Quero novamente que vocês observem primeiro a figura vermelha e sintam o que é essa expansão que é feita com o vermelho. Sai daqui, faz um gesto de cruzamento e forma a serpente do caduceu. Mas é interessante que ela mergulha para dentro e agora há uma conexão kármica entre todos os eus individuais a partir do centro desta figura. Ela se expandiu, criou esta figura em forma de serpente, em forma do caduceu, e no centro ela se uniu em relacionamentos kármicos, o que antes era algo como um eu individual, ainda egóico, que ainda não havia tomado posse da sua própria desenvolvimento, do seu próprio meta espiritual. E aqui, então, vamos observar a figura verde, que antes era um escudo, e agora esse escudo apoia que o eu que estava protegido pela alma possa se expressar agora como um indivíduo diferenciado. E ele parte para cima, leva uma parte da estrutura da alma, mas se manifesta agora como um eu individual, amadurecido, que já ganhou qualidades muito mais a nível do mundo espiritual. Saiu do que era interior imaturo e nesta etapa, então, de Mercúrio, ganha esta realidade mais individualizada. E o movimento, então, da parte azul, que era aqui, tinha este gesto que vinha em direção, ele novamente forma uma estrutura que ainda está exteriorizada na periferia e que voltou a criar uma proteção ao que está se desenvolvendo
para este ser que está em busca do espiritual, indo do interior para o exterior. E em Júpiter, a mudança, então, é gritante, porque o mundo espiritual passa a ser a realidade interior e o mundo físico se aproxima muito deste mundo intermediário anímico e eles estão indo em direção à periferia, que é aonde vive a palavra do espírito. Aqui é mais difícil um pouco, então, de observar este gesto, mas há um mergulho do azul e uma inversão. É como se eu pegasse este parte vermelha e invertesse para fora, como se eu pusesse do avesso o vermelho. E o verde cria uma realidade totalmente externa, nesse sentido, como agora a gente pode ver. Aqui, sim, está totalmente exterior essa figura verde, o vermelho passou a ser intermediário, e o azul veio para o interior. Mas eu queria um pouco que vocês observassem, falei lá atrás de membro, falei de tórax, e aqui surge uma figura que lembra um ouvido, uma estrutura que procura agora ouvir os anseios do mundo espiritual, da necessidade do desenvolvimento da Terra e do ser humano. E, por fim, vamos observar como que esta figura intermediária se modifica para o selo de Vênus. Vou partir aqui da periferia, porque é mais fácil da gente observar que este verde vai ficar um ondulado mais suave, mais periférico, o vermelho vai se aproximar muito do verde, acompanhando o mesmo movimento de contração e expansão, e o azul terá a grande modificação interior. Vou de novo pelo verde. Vejam que o verde, pura e simplesmente, foi se expandindo e ficou agora num contorno tênue, contínuo e bem determinado. E o vermelho acompanhou o mesmo gesto, junto, como se eles estivessem intimamente relacionados, com a mesma força interior. Ficou tênue, ficou delicado e ficou contínuo, próximo um do outro. E observem o que acontece com esta figura azul, que agora vem como uma força de cima para baixo, isto se abre, mas pela pressão dessas duas forças daqui, quando elas sobem para cima, surge agora a figura de 7 corações unidos entre si. O mundo espiritual está agora pleno do amor, do impulso do amor crístico, que deverá ser atingido na etapa de Vênus. E externamente, o ser humano, a sua parte física e a intermediária, fazem o contorno ao desenvolvimento espiritual desta etapa, deste selo planetário. Eu estou sem um pouco de relógio, vocês podem me dizer quanto tempo eu tenho? Vamos ver São aqui. 8h26. A senhora tem até às 21 horas, ou se passar mais um pouquinho, não tem problema. Não. Eu vou agora desenvolver, então, uma etapa final. Eu já estou praticamente chegando nessa etapa final, em que eu vou agora voltar aos selos. E lembrando, então, um pouco que eu trouxe até agora, um exercício de observar a forma e ver a metamorfose é tudo aquilo que faz uma transformação do corpo etérico. Mas os selos foram também desenvolvidos para trazer toda a sabedoria para o ser humano, do desenvolvimento da Terra e do próprio ser humano. E aí ele expressa a encarnação planetária em 7 estágios, desde o antigo Saturno, o antigo Sol, a antiga Lua,
a fase de Marte terrestre, a fase de Mercúrio terrestre, o futuro Júpiter e o futuro Vênus. Nós vamos ver, então, agora os selos de uma forma mais determinada, em termos agora nas cores que eles são manifestos, basicamente, em todas as figuras que a gente mais vê. Eu queria que vocês imaginassem que aqui nós estamos no âmbito do reino da palavra do Espírito, aquele reino do qual o próprio Logos vai se tornar carne. Quando eu vejo esta etapa agora sobre o ponto de vista da cosmogênese, nós estamos falando da etapa do antigo Saturno, no qual o reino da palavra do Espírito derramou a sua substância, e a partir de um sacrifício dos espíritos da vontade, foi configurado o germe do corpo físico do ser humano em forma de puro calor. Esta etapa foi desenvolvida pela primeira hierarquia, é uma etapa na qual estes seres de sacrifício, que se sacrificaram, tinham uma vontade calorosa e tiraram parte da sua corporalidade para formar o germe. Um minuto que eu acho que eu estou aqui ficando sem energia, só um pouquinho. Na hora que eu bati a mão no meu celular para ver a hora, eu, sem querer, tirei o fio do computador e quase que nós ficamos sem apresentação. Mas vamos voltar. Então, aqui nós temos os seres da vontade, os tronos, que estão, então, se sacrificando como uma força calorosa que forma o germe do corpo físico do ser humano. Aqui já existem ondas etéricas que tentam já se manifestar, mas ainda não há a possibilidade delas adentrarem ao âmbito do que está sendo criado como germe. Neste período, o ser humano só tinha o germe do corpo físico, o estado planetário era de puro calor, e o nível de consciência era um nível de consciência de sono sem sonhos, um sono profundo ou inconsciência, como às vezes é dito, e também eu posso dizer que este é o princípio do Pai. É como se eu tivesse no mar espiritual cósmico, aonde do próprio Deus, do próprio eu, exsurge o eu humano, do próprio eu de Deus. Isto tem uma relação também com a nossa terra mental. E aqui, então, a gente imagina este centro como o corpo físico, ondas etéricas tentando se expressar, e um astral levemente ondulante já pairando. Isto se reproduz durante a gestação, num período em que a criança ainda está sendo fecundada, o eu paira, o astral paira no entorno do óvulo e do espermatozoide que se uniram para gerar um novo ser. Aí nós passamos para o selo do Sol, ou a fase do antigo Sol, no qual nós sabemos que seres da segunda hierarquia derramaram a sua vitalidade no germe do corpo físico humano. E por condensação do próprio calor do antigo Saturno, surge, por um lado, o éter luminoso e surge, pelo outro lado, o ar. Ambos se manifestam e se expressam no selo, o ar insuflado nas sementes e a luz irradiante do próprio selo do Sol. E se a gente agora imaginar o etérico está mergulhando em direção ao físico, está se vinculando, e algo que não tinha vida autônoma passa a ter vida a partir desta etapa da formação da Terra. Além disso, o astral começa a ter uma manifestação um pouco mais proeminente,
mas ainda não havia a possibilidade dele adentrar a esta realidade. De um outro ponto de vista, eu estou agora no âmbito do Deus Filho, que traz para nós essa circunferência, esse pulsar do coração e do pulmão, e agora a gente sabe que este eu está vinculado a esta realidade do Deus Filho e do Deus Espírito, aquele espírito das profundezas e aqui nos atos evolutivos e que se manifestam através de derramar a força do próprio Cristo ou do próprio Deus Filho dentro das almas humanas. Neste sentido, nós podemos então falar que nesta etapa nós temos o in Cristo morimur. Passamos para a fase da antiga lua, na qual, além de nós já termos uma constituição do corpo físico e do corpo etérico, seres da terceira hierarquia insuflam a parte da sua astralidade para dentro do ser humano. E aqui nós configuramos, então, aquilo que eu disse agora há pouco a vocês, do mundo espiritual veio para dentro desta realidade, a alma tríplice do ser humano, a alma da sensação, da razão e da índole e da consciência, o eu e o físico e o etérico estão agora envoltos numa realidade de condensação maior, na qual surgiu a água, reverbera o som, e a partir da água e do som reverberando no estado líquido, surge todo o quimismo, a formação de substâncias. O astral, então, teve este mergulho agora aqui para dentro, e uma parte dele ainda paira aqui na parte mais periférica. Continua sendo aqui o reino da palavra do Espírito, sempre envolto, sempre como um invólucro de tudo aquilo que está acontecendo com a Terra e com o ser humano no seu desenvolvimento. Passamos, então, para a etapa que se chama Marte terrestre, é a primeira parte da própria história da Terra, que vai desde a época polar, hiperbórea, Lemúria, Atlântida, passa pelo período proto-hindu, proto-persa, egipto-caldaico e até dentro da época grega. Marte terrestre vai até o mistério do Gólgota, o evento do mistério do Gólgota. E a partir deste evento, o eu humano pôde verdadeiramente adentrar por uma força agora já vinculada ao próprio Cristo para dentro do cálice formado pelas nossas três almas, que era uma realidade astral vinculada ao próprio espírito que mergulhou para dentro daquela figura da lua. Agora, o impulso do Cristo pode fecundar esta alma, e ela ainda é protegida, é um eu ainda muito novo, muito pouco desenvolvido, mas que já está manifesto com a própria força do impulso crístico que adentrou e auxiliou o ser humano a poder ser um portador de um eu autoconsciente dentro da nossa vivência. Esta é o selo de Mercúrio, que é a etapa da Terra que nós vivemos a partir do mistério do Gólgota, na qual nós podemos observar de novo o reino da palavra do Espírito no entorno, mas o mais importante é que a partir deste momento, a partir do desenvolvimento do próprio eu, da maturidade do eu, vai ser possível estabelecer as novas relações kármicas. A alma, que já não é tão primordial no seu desenvolvimento, continua sendo um apoio para o desenvolvimento deste eu, que agora vai em direção ao mundo espiritual. Deixou de ser um eu protegido pelo escudo ou pela alma e passa a se expressar
em direção a conquistar aquela realidade que já lhe é própria e lhe pertence, que é o mundo espiritual. E aqui nós podemos observar outros eventos que são importantes neste selo. Primeiro que nós temos aqui o próprio caduceu de Mercúrio Rafael, que tem uma relação muito grande com a cura, e que eu mostrei para vocês que essa realidade que antes era totalmente interiorizada do ser humano, começa a se manifestar para a periferia. Além disso, eu também posso perceber dentro desta figura da esfera o princípio do Pai. Toda vez que eu tenho Uno, eu tenho o princípio do Pai. Quando eu observo esta figura em circunferência, é a presença do Espírito do Filho, e sempre que eu observo a figura tríplice, é a presença do Espírito Santo. A partir desta etapa, o ser humano interiorizou dentro de si o princípio do Pai, o princípio do Filho e o princípio do Espírito Santo. Tudo isso está expresso no selo de Mercúrio, que traz esta qualidade que está de transformação e desta junção das nossas relações kármicas na medida em que nós começamos a nos desenvolver. Na próxima etapa terrestre, que será o futuro Júpiter, o ser humano terá, através de um eu maduro, começado a transformar o seu corpo astral, que então poderá formar o seu personalidade, ou a sua personalidade espiritual, ou a sua identidade espiritual, como alguns preferem falar, e que na linguagem antiga se chamava de manas. Nesta etapa, a humanidade deverá ter formado uma grande comunidade. Esta é a nossa meta, é a nossa tarefa, de nos desenvolvermos em direção de nos tornarmos, então, desenvolvidos, de nos aproximarmos, de ouvir ao outro com uma qualidade deste ouvido espiritual que foi expresso nesta figura que a gente pôde ver aqui, que eu tinha contado para vocês. Essa figura interior mostra a nossa união kármica dos nossos relacionamentos. E quando eu disse que o físico, que era o vermelho, veio para a periferia, fala que nós iremos dissolver este corpo físico, e o ser humano será constituído de corpo etérico, corpo astral, eu e manas. Não mais terá a realidade física como ele tem hoje em dia ainda na etapa terrestre e de Mercúrio. A alma foi praticamente incorporou todo o nosso corpo astral e pôde, então, fazer essa transformação. Finalmente, chegamos, então, no selo de Vênus, em que houve uma dissolução completa de tudo aquilo que nós conhecemos como materialidade na etapa atual. No futuro Vênus, nós teremos a tarefa de, a partir do nosso eu, transformar o corpo etérico em força de um Budi, ou de um espírito vital, que vai estar muito mais na periferia, próximo ao reino do mundo da palavra do espírito, e o ser humano, então, será constituído de um corpo astral, um eu, um manas e um Budi. E ele terá, então, interiorizado as forças do amor crístico, e seremos uma comunidade permeada de amor e atuando em liberdade. A humanidade teve esta tarefa de vir aqui para se desenvolver e chegar à fase de ser um ser da 10ª hierarquia, um espírito da liberdade e do amor. Eu só quis também trazer para vocês, antes da gente agora abrir para conversar um pouquinho, se for necessário, o Steiner, quando trouxe os selos, ele disse que a contemplação se faz melhor em figuras impressas em azul, e as formas são impressas em dourado. O exercício que nós vamos realizar
pode ser esse que eu trouxe para vocês como um exemplo, de observar a parte interna e ver como ela se metamorfoseia em cada um dos selos, e tendo agora como apoio esta questão mais didática que me foi apresentada, que é as cores que vão se transformando, principalmente a partir do selo de Mercúrio, em que as transformações são mais evidentes. Então, há o exercício que o Steiner traz, a meditação como um caminho interior na contemplação dos selos, pode ser feita através desses selos que estão impressos em azul com as linhas em dourado. Eu vou tirar um pouco agora o compartilhamento para que a gente possa, se quisermos conversar, nós ainda temos um tempo, e depois eu só tenho uma finalização e vou depois passar para vocês dentro do slide, se depois quiserem. Existem alguns sites, em alguns antropósofos fizeram experiências com a metamorfose dos selos. Tem um trabalho lindíssimo feito com areia, em que a pessoa desenhou cada selo com areia e ela vai com as mãos modificando e fazendo a metamorfose. E isto é uma experiência também bem interessante, mas isso eu mando o link para vocês. Estou aqui à disposição, desculpe se eu demorei mais do que eu queria. Imagina. Então, vamos ver aqui, que o pessoal vai fazer as perguntas diretamente. Isso. Carmen, que coisa mais linda, estou chocada. Chocada? Não. Gente, é encantadora essa história dos selos. Encantadora, encantadora. Estou encantada, realmente. Encantadora. Eu também fico encantada toda vez que eu vou me destinar a eles, é um alimento muito grande. Ele é muito poderoso, o trabalho com os selos. Alguém tem alguma pergunta, gente? Mão levantada. Cristiane, vamos lá, Cristiane. Olá, boa noite. Eu tô sem câmera. Não tem importância. É que eu tô fazendo o meu filho quase dormir aqui. Doutora Carmen, nós tivemos aula, né, com a senhora sobre o coração no nosso curso de formação. E foi maravilhoso, tá? Foi excelente. E foi inesquecível a sua aula. E eu também tô chocada agora com essa aula. Eu tô muito sensibilizada, assim, desde da explanação, né, sobre o goetheano e todo esse caminho, e assim, deu para sentir essa pulsação, sabe, dessas forças cósmicas mesmo, dessa forma didática, né, das 3 cores, assim. Eu quero até dormir logo para levar para o sono isso. Gratidão, gratidão. Imagina, imagina. A Leila tinha levantado a mão também para falar. Eu tinha, sim. Então, eu também sinto uma gratidão muito grande, porque, desculpe, mas foi a primeira vez que eu vi essa explanação com essas 3 cores, como isso fica, a gente acompanha com a alma isso, né? Porque sem essas 3 cores fica um processo difícil, né? Eu acho que deve ser maravilhoso também o pela areia. Eu só tenho a agradecer também. Eu também estou assim trazendo para dentro da minha corporalidade esse movimento, né? Porque e é fantástico essa inversão, né, que ele faz. Isso é maravilhoso, porque a gente sabe que essa inversão, ela é todo o processo de transformação, né? Imagina que ele criou isso em 1907. Que coisa mais linda, Nossa, que coisa mais linda. eu também fico encantada. Encantada. Muito obrigada, Carmen. Imagina. Eu acho que o pessoal Tá complementar um
pouquinho, mas eu acho assim, acho que, por exemplo, uma palestra como essa que você deu hoje, a gente realmente precisaria dormir, dar mais uns 2, 3 dias e aí voltar de novo, porque aí aquilo realmente transforma interno, né? Porque eu acho que agora as pessoas não têm nem perguntas, elas estão assim com o queixo caindo. A Luísa levantou a mão e depois a Miriam. Vamos lá. Muito obrigada. Imagina. Oi, Carmen. Obrigada. Sabe o que eu ia perguntar? Eu não sei se você falou e eu não vi, que era essa imagem para contemplar o fundo azul escuro. Se tem algum motivo de ser essas para fazer meditação em cima, ou qual que é a... Não, Por o que que essa Steiner recomendação? sugeriu, ele diz, o texto que eu li fala assim, existem motivos ocultos para ser este tom de azul com a linha em dourada. Talvez vocês que são da área artística possam me ajudar a decifrar o que são os motivos ocultos. Vou só fazer um preâmbulo. Nós aqui no Brasil não temos os textos originais das GAs que o Steiner trabalha sobre estes assuntos. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de acesso a todo o conteúdo que ele deve ter desenvolvido nas GAs em que ele fala dos selos. Mas a orientação dele é pelo impacto que isto vai causar na alma, pelo fundo azul, e tem um tom certo do azul. A internet não nos permite ter essas figuras com a cor adequada. E o dourado. Eu já contemplei nesse cartão azul e dourado que veio de Dorna. Eu vou falar agora de uma impressão pessoal. Quando você olha aquele azul, você sai do mundo, você está no azul. Entende? E aí você só olha as figuras douradas. Pode estar gente andando por detrás da figura, mas o azul, eu vou dar a minha impressão, meio que te chama para dentro do papel. E aí você só vê as linhas douradas nesse sentido. O seu olho se fixa, o meu olho, vou falar meu, porque foi minha experiência, se fixou melhor nas linhas quando é só azul e dourado. Sim, entendo. Miriam? Acho que as cores traz, né? Essa coisa da própria cor mesmo, quando olhos coloridos, o vermelho é mais assim, o amarelo, um recolhe, né? Tem uma... É diferente mesmo, mas queria ouvir. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada, Carmen. Como já foi dito, né, é incrível como essa diferenciação das cores traz de forma didática algo que quando a gente aprende no começo só com linhas, né, do mesmo tom, a gente não tem essa noção. E, então, isso é fundamental, obrigado por ter trazido. E é interessante, eu fiquei observando, como você disse, na experiência própria, no começo a gente vai acompanhando, né? Os primeiros a gente consegue acompanhar. Chega a hora da transformação mesmo, tem algo na nossa alma que parece que a gente não consegue acompanhar tanto, vai mudando tanto, e é a força do futuro, né? E você tem tanta dedicação a esse tema que você consegue nos fazer caminhar por essa força do futuro, que para nós ainda nós não temos intimidade com isso ainda, né? Então, muito agradecida pela sua explicação, foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada. Só falando uma coisinha também, quando passou do Mercúrio para o Júpiter, realmente fica muito difícil a gente acompanhar, né? A gente... Sai do padrão, sai do padrão. Sai do padrão. Uhum. É que os outros, a brincadeira fica fácil, né? Vai e volta, vai e volta. Acompanha, agora vê o vermelho. Aí você fala, tá bom. Aí chega ali, é complicado. Acho que a Lígia também quer falar. A Lígia Celani, sim. Oi, boa noite. Muito obrigada, Carmen. Eu gostaria de entender melhor a relação das cores. Será que você tem alguma indicação de leitura para poder saber a origem de por que cada selo, cada planeta está relacionado a uma determinada cor, por gentileza? Obrigada. Isso daí é bastante usado pelos euritmistas, esse tipo de imagem que eu trouxe,
mas isto faz parte de uma sabedoria antiga em que eles foram associando a qualidade, antiga mesmo, de antes dos alquimistas, muitas antigas, em que eles iam associando as qualidades dos planetas e eles conseguiram, por dedução, compreender qual o metal, ao observar o planeta do céu e ao observar o metal e a sua manifestação na Terra, eles foram decodificando essas relações. E se a gente entra hoje no âmbito, o azul, que tem algo muito mais espiritual, ou mais de profundezas, não é? E cada cor, dentro da psicologia, vai ter uma interpretação, e como eu disse, nos próprios textos do Steiner, para os euritmistas, ele trabalhou as linhas com outras cores. O dia que eu apresentei isso para um grupo de antropósofos, eles ficaram chocados. Eu falei, não, mas ele desenvolveu assim. Eu não tenho o texto original para entender por que ele desenvolveu daquela forma. Mas as cores, elas têm relações, por exemplo, com a profundidade, que é de Saturno, com essa questão da persistência, ou Marte com a força, a coragem, a luta, o desbravamento, entende? Ou o próprio, por exemplo, outra cor que é a da própria Lua, que tem essa espiritualidade, e assim, normalmente, dentro da psicologia, as explicações não são as mesmas que a gente encontra nessa nossa relação com os planetas. Quem faz bastante estudo das qualidades planetárias sobre o ponto de vista anímico é a psicologia antroposófica. Eu acho que nesses textos você deve ter. Nos textos da euritmia, eu também consigo encontrar essas relações que eu trouxe aqui do anjo, do cereal, do fonema. O fonema é bem conhecido. Os euritmistas trabalham bastante com isso. Talvez eles possam te dizer qual GA você pode pesquisar. Se alguém tiver aí a indicação da GA, eu também agradeço. Doutora Lígia? Pode falar, por favor. Posso fazer a pergunta? Claro. Então, obrigado pela apresentação. Eu só tinha ouvido falar dos selos, eu não conhecia muito. Agora que eu estou entendendo a relação dos selos com a antroposofia, o porquê, os selos em relação à evolução. E eu achei muito significativa essa sua apresentação de ir passando um selo pelo outro através das cores, e com as cores a gente consegue acompanhar os movimentos de invaginação, de saída, de entrada, né? Ficou muito claro para mim. E chegou no final, eu consegui entender o final da etapa do ser humano, porque no primeiro selo a gente vê que o azul está todo fora, né? Não tem nada dentro. E no último, o azul está todo dentro. Tem apenas um pequeno lampejo, uma pequena linhazinha pequena de vermelho e verde. Né? Então, ali o ser humano consegue atingir essa meta através do desenho, né? Que é o nosso objetivo aqui na terapia artística, de entender essa evolução do ser humano. Achei muito fantástico. Esse foi o meu entendimento, né? Em relação a essa continuidade dos selos. E eu também achei interessante que você disse que o último selo, o Steiner pediu que não fosse feito, né? Isso. Se você ler vários textos do Steiner a respeito da cosmogênese, ele fala pouco de Vulcano, que será a última etapa deste período, desta evolução terrestre, né? Certo. Que eu disse que é uma oitava acima do Saturno, onde tudo começou. E se você também prestou atenção, a partir daí vem todo um processo involutivo, porque isto é uma espiral, aquela espiral que vai fazendo assim, né? Uhum. E eu evoluo e eu involuo, eu evoluo e eu involuo. E ele descreve muito poucas características do antigo Vulcano.
E eu encontrei mais coisas no Apocalipse, sobre o antigo vulcano, do que na Crônica do Akasha, Ciência Oculta ou Teosofia. Bom, a Teosofia nem falava, né? Na verdade, a Teosofia não chegava até essa etapa. E ele diz que a materialidade é tão diferente da nossa que é difícil de expressar em desenhos e formas. A nossa compreensão abstrata, né? Veja, se para nós foi difícil entender Júpiter, de Júpiter para Vênus pareceu fácil, mas de Mercúrio para Júpiter é um salto que, mesmo um desenho feito dessa forma que o Steiner fez, eu acho difícil. E eu quero, assim, colocar para você, eu sou sempre muito grata à pessoa que me causou a primeira grande curiosidade por esta tarefa que acabou sendo uma curiosidade minha, vamos dizer. No meu curso de formação de médico, nós desenhamos os selos planetários e a Simone Ornelas foi sensacional para fazer que a gente conseguisse desenvolver sem nenhum instrumento matemático, nem régua, nem esquadro, nem compasso, nem cola. Era lápis, borracha e papel, só. E ela ia dizendo o que fazer. E eu fiquei encantada com esta vivência. Mas quando, num dos módulos de medicina de metalidade, eu conversando com a Elizabeth Canelada, ela me disse assim, uma vez eu tive uma vivência em que se apresentavam esses selos com as cores. E aí, sabe, a gente às vezes é curioso e começa a pesquisar, e aí quando eu descobri, quem fez a cor fui eu, porque eu não encontrei na internet com essa qualidade. Então, imaginem eu aqui dentro do computador, dentro do meu programa de imagens, colorindo cada uma das figuras de acordo com o modelo que eu via, para que pudesse ficar uma coisa que, para mim, fosse satisfatório, entendeu? Que eu pudesse falar, agora eu entendi o que acontece nesse raio. O vermelho, o verde, o azul, foi você que fez. Eu fiz de acordo com que eu tinha um modelo, estudos, mas né? Um modelo muito desfeito e muito apagado, Senhora. Que não seria didaticamente adequado para que eu pudesse fazer uma apresentação. Então, eu peguei claro. A figura e eu colori dentro do computador. Ficou muito claro, porque através das cores a gente consegue ver os movimentos. Né? Aqueles outros selos que você apresentou, que já estavam pintados, a gente tem uma certa dificuldade de entender ali. Mas quando você colocou aquelas 3 cores ali, apareceu o movimento, né? Muito interessante. Por isso que eu falei que é uma meditação pela forma, e por isso que eu gastei muito mais tempo na forma do que nos aspectos anímicos ou na cosmogênese. Todos esses caminhos são caminhos de autodesenvolvimento. Tudo isso que foi trazido, a gente pode fazer como um caminho de autodesenvolvimento. Mas o exercício da forma, que, segundo dizem, é você entrar no pensar puro, é bem interessante. É bem interessante. E a última coisa que eu acho que interessante, depois, no prolongamento desses estudos todos, ele não fez é um exercício, né? Ele não fez o selo de Vulcano. Mas a gente pode imaginar, né? Porque, assim, para mim, Vênus, claro, mas Vênus, ele ainda tem movimento, ainda está muito movimentado. Isso. Mas se você pega Saturno, né? Ele é quase estático. E ele chega num último selo que, para mim, ainda tem muito movimento ali. Então, ainda pode chegar num último selo, onde o ser humano finalmente esteja completo, que seja um selo menos dinâmico. Mas aí é um exercício que eu estou falando, que sabe que me surgiu agora. Mas agora, o maior estudioso disso que eu encontrei na internet é este professor canadense chamado Brian Gray. Hoje em dia, eu dialogo na minha cabeça questionando uma série de coisas que eu ainda não tenho respostas. Por isso que eu sempre faço abertura. Tem gente que gosta de fazer a observação segundo o que ele orienta e tem gente que não consegue, né? Eu já estou me acostumando tanto que já está ficando
palatável, mas tem horas que eu falo, aqui ele errou. Mas eu não sei se ele errou, gente, é só o que a alma da gente sente, ou embate e fala, nossa, não consegui ver isso que ele está falando. Obrigado pelas respostas. Carmen, queria comentar que eu tive também a percepção, é a Miriam que está falando, é a percepção da questão do Pentecostes, né? Então, você reforça isso, que o desenho depois ficam todos juntos a partir do centro, né? Deixando de ser individualidades separadas, né? E não unidas entre nós, e passamos a ser uma coisa só, mas a unidade continua lá preservada. E, inclusive, eu depois trouxe aqui uma mensagem muito bonita que eu recebi hoje, não pelo Pentecoste, mas pela Ascensão, que é meu último slide. Porque, veja, ele imprimiu isso em Pentecoste há 100 anos atrás. Então, quando vocês me convidaram para falar sobre isso, nesta época, a minha alma se encheu de alegria. Eu falei, nossa, que homenagem para o nosso Pentecoste, e que homenagem ao próprio Steiner, que fez tudo isso para nós, entendeu? Eu fiquei bem cheia de alegria mesmo. A Maíra está de mão levantada. Tá, isso, a Maíra. E a Lígia também, a Lígia... A Lígia já falou. Eu não sei como abaixar a mão dela, tá, gente. eu abaixo aqui. Vai lá, Maíra. Obrigada, doutora Carmen. Uma delícia sempre te ouvir. Queria escutar um pouco mais devagar para ir me deliciando com as informações e ter conseguindo trazer, porque é muito complexo e muito denso, né? Então, duas observações. A primeira é que quando eu faço os selos e já a mão livre, fazendo daquela maneira mais livre, dá para a gente conseguir compreender a atuação dessas forças na gente, né? Então, quais ficam mais fáceis, quais são mais difíceis, qual fica, enfim, as capacidades de cada uma que se apresentam na gente. Então, é uma delícia. E observar isso é muito bom. E outra coisa é com relação a eu também sempre tive curiosidade de olhar para eles, faz tempo que eu tenho, e eu sei que tem de literatura, no RS Archive, dois GAs, o 101, uma parte do 101, acho que é o 4, alguma coisa assim, o capítulo 4, e o GA 284. É o GA 284, mas ele fala muito dos selos que ele fez já mas que já era uma transformação desses primeiros. Eu sei, eu também vi no Archive, na tradução macarrônica. Pois é. A minha pesquisa foi lá. Mas não tem tudo que eu gostaria de saber, entendeu? Porque não tem tudo traduzido. É verdade. Carmen, eu queria saber de você, quando você faz essa prática, qual é o ritmo que você se dá? Você vai num, depois você passa já para o outro, você chega num até você entender bem ele. Como é que você pode falar um pouquinho assim, como é que é a tua vivência? Então, nesse intensivo que é da metalidade e que eu tenho esses selos em azul, então vou dizer assim, a minha frequência é uma vez por ano, já que ele falou que podia ser assim, mas que eu realmente me dedico neste que é azul, que eu não tenho, a ABMA é que tem esses selos, e aí a gente se propõe a ficar um tempo em que eu consiga, sem perder a minha capacidade de concentração, com os meus olhos, fazer todo o desenho do interior do Saturno é fácil, né? Dá até para fazer assim com a mão. E aí você vai para o intermediário, segue com o olho sem perder nenhuma dos contornos, e aí você vai para a periferia. Então, normalmente, a gente fica um tempo. Eu já fiz isso com o grupo de alunos, e você vê que alguns ficam mais tempos, mas outros não conseguem ficar, porque requer uma concentração, uma vontade interior de se concentrar
e não perder o movimento do olho, e não devagar, é grande. Porque entrar no pensamento puro, você tem que ter uma força de concentração maior do que quando a gente entra com o conteúdo. O conteúdo a gente dialoga, e aqui é olho fixo, o olho não pode mexer, o corpo não pode mexer. Mas é o que eu expliquei para você. Eu já fiz que, na hora que eu estou nesse azul com dourado, eu tive a vivência de fazer os selos. Eu tenho selos aqui na minha casa que eu fiz, porque eu gostei dos desenhos que eu fiz à mão livre. Mas não é a mesma coisa eu contemplar estes meus selos e contemplar o azul. No azul, eu entro no selo. Nos meus selos, eu fico fazendo, ai, como está bonito, aqui está defeituoso, aqui está correto. Você entende? Então, a capacidade de concentração é maior. Mas não é possível ficar um longo período. O que a gente propõe, o que eu tenho proposto para os alunos, olha um, passa para o outro, observa o tanto que você consegue. No mínimo, tente fazer o seu olho, desenhar ele internamente, de dentro para fora sempre. Porque o que vai acontecer é que o dentro vai para fora. E se eu não fizer com uma certa disciplina, eu uma vez vou começar de fora e outra de dentro, e eu perco a metamorfose. Então, mas quando você começa você faz a série dos 7. Sim. Tá. Sim. Entendi. Não é que nem as Madonas que eu posso... Aliás, talvez seja. Eu é que não fiz assim. Porque a Madonna, se eu pegar uma e contemplar, eu entro dentro dela. Mas se eu quiser observar a metamorfose e entrar naquilo que é chamado de forma-pensamento, forma-movimento, eu tenho que ver a sequência. Se eu fizer só um, eu vou entrar na qualidade daquele um. Não é um problema. Mas eu não vejo a metamorfose e eu não chego na etapa de forma-pensamento. Ótimo. Você quer, então, passar o último slide? Sim, o último é só... nós recebemos hoje vou configurar aqui. Eu vou até trabalhar aqui, então, com vocês. Eu recebi hoje isto da Ana Maria Hutmacher, para que a gente possa lembrar que hoje é o dia da Ascensão. Não vou falar da Ascensão, porque a gente levaria um tempo grande, mas vou ler para nós. Assim como a nuvem sobe da terra para o céu em forma de névoa e cai do céu para a terra em forma de chuva, assim também eu irei penetrar no mundo das nuvens, vivendo entre céu e terra. Nas orações das pessoas, subirei da terra para o céu, e no amor das pessoas, entre si, descerei do céu para a terra. Bom Pentecoste para nós. Que lindo. Obrigada, Carmen. Muito obrigada a vocês por me escutarem. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, doutora Carmen. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carmen. Obrigada. Obrigada, Carmen, por você estar aqui. Foi muito bom. Eu acho que com esse verso da Ascensão, traduz exatamente o que nossa alma viveu agora nos selos planetários. Então, foi maravilhoso, né? O olhar, o escutar e esse coração batendo de entusiasmo e de espanto, né? Maravilhoso. Gratidão pela sua pesquisa e pelo seu amor, Carmen. Imagina. Obrigada, querida. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, Nenete. Beijo. Tchau. Obrigada, Carmen, de novo. Tchau, até mais, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.